Olá, estamos de volta com o Senado agora. 3 medidas provisórias do ajuste fiscal do governo trancam a pauta do plenário e precisam ser votadas até o dia 1º de junho para não perder a validade. As MPs do ajuste fiscal receberam mais de 850 emendas. Os deputados mudaram o texto original enviado pelo Poder Executivo e as alterações agora precisam ser votadas pelos senadores. A MP 664 modifica as regras da pensão por morte e acaba com o fator previdenciário. A 665 dificulta a concessão do seguro-desemprego e do abono salarial. E a 668 aumenta impostos sobre as importações. As 3 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. O governo tem pressa. Todos nós sabemos que o governo não está fazendo isso nem por maldade, nem por prazer. Está fazendo porque é uma necessidade. E está fazendo porque sem isso nós não vamos ter as condições para retomar o crescimento muito em breve. Mas a oposição e até senadores da base aliada prometem dar trabalho. Será mais difícil do que tem sido para o governo, né, aprovar essas medidas provisórias. Sobretudo porque o argumento central é o de que o governo não faz a sua parte. Ele exige um sacrifício enorme da sociedade, né, coloca a mão mesmo grande no bolso do contribuinte brasileiro, aumentando impostos e reduzindo direitos já assegurados, né, de trabalhadores, mas não faz nada como contribuição para reduzir gastos públicos. Uma mudança anunciada na semana passada pode tumultuar ainda mais o ambiente para a votação do ajuste fiscal. O governo cortou quase 70 bilhões de reais do orçamento e 21 bilhões vão sair das emendas parlamentares. O governo está, ao cortar 70 bilhões ou quase 70 bilhões de reais, afetando setores essenciais como saúde pública, educação, segurança pública, obras de infraestrutura em andamento essenciais para municípios e estados brasileiros. Se essas medidas tivessem sido aprovadas já, certamente o contingenciamento teria sido menor. Nosso objetivo é votar as 3 medidas provisórias, tendo em vista que uma já foi discutida, já encerrou a discussão, ela vai só direto para a votação já agora na abertura da sessão do Senado hoje à tarde, e votando ela, na sequência nós vamos abrir a discussão da 664 e, se possível, votar a 664 ainda hoje. Chegamos ao fim da tramitação das medidas provisórias, vamos apreciá-las no Senado Federal, mas nunca é demais lembrar que o ajuste parece na contramão, no caminho errado. Nós precisamos dar qualidade ao ajuste, nós precisamos fazê-lo na medida certa. O que nós estamos vendo é o aprofundamento da recessão, do desemprego, da diminuição da massa salarial. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que permite socorro financeiro a estados e municípios que tiveram perdas de royalties do petróleo, gás natural, energia elétrica e minérios. Em agosto do ano passado, o preço do barril do petróleo custava cerca de $115. No final do ano, custava $45. E em 2015, a previsão é de que o valor médio fique em torno de $60. A queda no preço trouxe perdas para estados e municípios produtores de gás e petróleo. Os nossos orçamentos, eles foram feitos considerando o preço do barril do petróleo em torno de $100. Ocorre que, por razões que independeu da vontade do nosso estado, dos nossos municípios e do nosso país, houve uma radical redução no preço do barril do petróleo. E aí os nossos orçamentos, eles sofreram uma radical quebra de expectativa. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos permite que estados e municípios que sofrerem perdas possam requerer antecipação de receitas provenientes dessa atividade dentro dos limites estimados para 2015 e 2016 e sem precisar se submeter aos limites de endividamento. Não representa uma liberação para o endividamento irresponsável, ao contrário, atende ao momento particular, porque passam diversos estados e municípios brasileiros que precisam contar com o bom senso desta casa.
De acordo com o projeto, as dívidas com as operações de crédito não poderão ser repassadas de um governo para o outro. Isso significa que as dívidas contratadas em 2015 e 2016 deverão ser pagas até o final de 2016, no caso dos municípios, e até o final de 2018, no caso dos estados. Para permitir a aprovação do projeto, o relator incluiu no texto as perdas com os royalties da energia elétrica e a compensação financeira por exploração de recursos minerais. A matéria vai agora a plenário. Rio de Janeiro em especial, mas também São Paulo, também Paraná, porque incluímos o royalties das águas, para o Pará, porque incluiu o royalties do minério, para os estados do Nordeste, para o Espírito Santo, enfim, para todos que tiveram uma perda bruta em receitas decorrentes de royalties, vão poder recompor essas receitas com empréstimos. Nós estamos numa crise sem precedentes. A partir de 2008, 2009, nós tivemos sucessivas quedas do preço do barril. Isso foi um prejuízo enorme para a economia dos estados produtores e aqueles outros que não são tão produtores quanto o Rio, mas também ter essa receita. Então, o que nós queremos é não quebrar a continuidade da aplicação de recursos na área de saúde, educação e outros mais. Então, o que acontece? Nós estamos procurando, nessa crise, um alento para o nosso estado. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o requerimento para que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, participe de audiência pública para discutir as manobras contábeis do governo federal dos últimos anos, conhecidas como pedaladas fiscais. É que o governo usou bancos públicos para cobrir despesas que deveriam ter sido pagas com recursos do Tesouro no fim do ano passado. O projeto Pátria Educadora, considerado o lema do segundo governo da presidente Dilma Rousseff, foi debatido hoje na Comissão de Educação do Senado. A defesa da experimentação, o enxugamento do currículo da educação básica, a parceria entre governo federal, estados e municípios foram alguns dos temas defendidos pelo ministro Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O projeto prevê grandes mudanças na educação básica brasileira, com foco na qualidade. O princípio é que a qualidade da educação que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. O direito da criança se sobrepõe às prerrogativas do gestor. O ministro criticou o modelo atual, que exige a memorização de grande quantidade de conteúdo. A característica saliente da educação no Brasil tem sido o enciclopedismo raso e a decoreba. É um ensino dogmático, dedicado à memorização enciclopédica em grande parte. Assim tem sido historicamente. Esta orientação pedagógica é incompatível com as exigências da ciência contemporânea e da produção contemporânea. Uma das medidas propostas é a cooperação entre União, estados e municípios para apoiar escolas em situação crítica. Não se trata de propor uma intervenção federal. Trata-se de organizar uma ação transfederal. Uma cooperação federativa para assumir temporariamente aquela rede escolar em situação crítica, mobilizar recursos humanos e financeiros adicionais e devolvê-la consertada. O ministro disse que o projeto é da Presidente da República. Feito em parceria com o Ministério da Educação, Mangabeira Unger ressaltou que o Pátria Educadora ainda está em fase de construção e pediu a participação de toda a sociedade. Se o debate for dominado apenas pelos agentes tradicionais, que tratam dos problemas da educação no Brasil, ganhará em cada área do debate o lado pior. A única maneira de promover o debate é acender as luzes
e ampliar radicalmente o rol dos participantes. É chamar o país todo a participar do debate. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez nesta terça-feira uma audiência pública para debater a proibição do uso de animais em pesquisas e testes para o desenvolvimento de produtos cosméticos em humanos. Representantes de entidades governamentais que vieram ao Senado sugeriram mudanças na proposta. Terceiro, a lei fala sobre produtos acabados, testagem em produtos acabados. E a gente sabe que, na verdade, são os ingredientes que são testados. Se você proíbe apenas a fabricação nacional, é muito fácil que as multinacionais que ainda testem em outros países para o fornecimento para o mercado brasileiro. Existem vários países do mundo que já fizeram proibições completas e efetivas, todos os países da comunidade europeia, Nova Zelândia, Índia e Noruega. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.